Nós estamos de volta, você está na Rede Boa Nova de rádio e na Rede Muito Maior de televisão. Vamos dar sequência ao nosso programa com o pedido que eu sempre faço. Faça um telefonema de qualquer lugar do Brasil, a ligação vai ser gratuita. 0800 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ficar sabendo como é que você pode, se tornando sócio, nos ajudar a levarmos aos rincões mais distantes do nosso querido Brasil a programação da Rede Boa Nova e da Rede Mundo Maior, para iluminar as consciências de todos aqueles que nos ouvem. Não só aqui no Brasil, mas nós recebemos e-mails até do exterior, porque há muitos brasileiros fora do Brasil, há brasileiros no mundo inteiro. Muito interessante as comunicações que eles estabelecem conosco, dando ciência de como é que a Rede Boa Nova chega no mundo inteiro. Então você vai nos ajudar a levarmos adiante esse projeto. Sem falar na ajuda que é dada, na assistência que é dada às crianças que sofrem de deficiência mental grave, que são deficientes que estão assistidos nas casas André Luiz. 0800 12 18 38. Nós temos mais um outro e-mail, também de uma amiga nossa, de uma ouvinte e telespectadora, que ela diz assim: Olá, doutor Adão, sou divorciada, tenho 2 filhos e sempre ouço o senhor falar que devemos amar o marido antes de amar os filhos, que o amor que sentimos pelo marido deve ser maior do que pelos filhos. Estou me relacionando com um homem e nos damos muito bem, eu, ele e meus filhos. Bem, eu já gostaria de fazer uma restrição aqui, tá? Já quero esclarecer alguma coisa. Não é que você deve amar o seu marido mais do que seus filhos. Você deve amar tanto o seu marido quanto os seus filhos. Mas, se você tem um marido e se você tem filhos, você não pode pôr os filhos na frente do marido. Porque senão, os filhos ficam com a função de garantir para você aquilo que seria a função do seu marido. Não é você amar mais, é a maneira certa de amar. Você pode amar muito o seu marido, mas se você, por exemplo, falar assim, eu amo muito mais os meus filhos e descarta o seu marido, você não está amando seus filhos. Porque quem ama, cuida, como se diz, né? Como diz o provérbio, quem ama, cuida. Então, se você quer cuidar dos seus filhos, cuide do pai deles. Todo mundo precisa saber disso. Se você quer cuidar dos filhos, cuide do pai dos seus filhos. Se você ama os seus filhos, mas você passa para os seus filhos que você odeia o pai, ou que o pai está descartado, ou que o pai está em segundo lugar, eu sou o filho agora e vou dizer para você, mamãe, quer dizer que eu sou filho de um cara que está em segundo lugar? Quer dizer que meu pai não é o herói que eu estou imaginando? Meu pai não é o cavaleiro andante maravilhoso dos meus sonhos? Eu sou filho de um João Ninguém? Ou eu sou filho de um rejeitado? Se eu sou filho de um rejeitado, eu devo me sentir rejeitado? Ou será que você ama meu pai, e como você ama meu pai, eu vou também amar meu pai como você ama? E vou amar você por amar meu pai e você me amar. E eu vou dizer que eu sou filho do amor de papai por você e do seu amor por papai. Então, não é nesse sentido que você está dizendo, minha amiga, que eu falo que deve amar mais o pai. Porque se você colocar amar mais o pai, dá a impressão que amar menos o filho, não. Você deve amar muito os seus filhos. Mas para amar bem os seus filhos, tem que amar o pai de maneira adequada. Agora, acontece uma coisa importantíssima na nossa vida social. É que os casamentos acabam e há separações, como você disse. Você é divorciada, né? E que você se dá muito bem, e você fez um novo casamento, e você diz que se dá muito bem com esse seu marido, que ele ama você e ama seus filhos, e você o ama, que seus filhos também amam seu marido. Eu entendo isso. Quantas vezes já vivemos isto em consultório, já vivemos isto na nossa vida social, de entrarmos em contato com pessoas que têm essa mesma experiência. E é uma coisa muito bonita. Há, inclusive, um CD nosso, de uma gravação de uma palestra, e que se chamou A Nova Família, em que nós falamos como é que hoje é possível nós vivermos numa vida, muitas vidas, dentro de uma vida só. Então, você casa-se com um homem e tem filhos com ele.
Depois você se separa, você tem 3 filhos. Precisa que os filhos saibam que a separação não é por causa deles e que você ama seu marido, mas que há outras circunstâncias que impedem a continuidade do relacionamento. Mas eles não devem ver você demonizando o pai deles, nem devem ver você demonizando a mãe deles, se você é o homem. Aí você pega e encontra um novo relacionamento. Casa-se com um homem que já foi casado e que teve também, não 3, mas teve 4 filhos. Ele tem 4 filhos. E uma ex-esposa. Aí você pega e casa-se com ele. Ele vai ser pai dos 4 filhos dele com a ex-esposa e vai ser padrasto dos seus 3 filhos com outro homem. Então, os seus 3 filhos vão fazer um acerto com os 4 meio-irmãos, ou com os 4 filhos do padrasto, porque é claro que vão se frequentar. E os seus filhos vão ter que fazer um relacionamento com uma outra mulher com quem eventualmente seu marido venha a se casar. E vamos admitir que essa outra mulher vem de um casamento em que ela também tinha 4 filhos. Então, 3 filhos seus, 4 do novo marido e 4 da nova mulher. 4 e 4, 8 e 3, 11. A família que era de 3 filhos, agora já são 11 jovens. Veja que riqueza de relacionamentos. O que essas pessoas podem lucrar se elas descobrem que podem fazer um relacionamento adequado. E o mais interessante, é claro que você teve um relacionamento com o pai dos seus filhos, que agora tem um relacionamento com outra mulher. E muitas vezes você vai receber essa outra mulher na sua casa, porque essa outra mulher vai ter um relacionamento com seus filhos. Seus filhos vão ter um relacionamento com ela. Então, você deve amar o seu marido, sim. Você diz assim, gostaria de saber se devo amá-lo mais que meus filhos. Não, você deve amar o seu marido o mais que você puder, amando os seus filhos o mais que você puder. Mas nunca passei a ideia de que um é mais importante que o outro. O que eu falo importante é o vínculo que se estabelece. Porque se você rejeita o pai, você está dizendo para o filho que ele é filho de alguém que você rejeita. E não é fruto do amor, mas é fruto de uma outra circunstância qualquer, que não o amor que você possa ter pelo pai dos seus filhos. Então, respondendo à sua pergunta, gostaria de saber se devo amá-lo mais que meus filhos. Não, não deve. Você disse que atualmente você se dá bem com seu ex-marido, mas depois de muitas mágoas e brigas, aprendeu a aceitar a separação. Hoje só quer o bem dele. É interessante, né? Você não diz por que se deu a separação, mas o seu e-mail deixa implícita uma conclusão. Você não gostou da separação. Você não estava aceitando a separação. Hoje você diz que você aceita a separação e que você só quer o bem dele. Ótimo, isso também é um crescimento. Esse relacionamento que nós falamos, que você, numa vida, vive muitas vidas. Porque, veja, você foi desafiado a amar um homem que foi embora. Mas ele, apesar disso, ainda é o pai dos seus filhos. E você está fazendo o possível para manter um relacionamento adequado. Isso é muito importante para os seus filhos. E aí vem aquilo que eu sempre falo, às vezes até brincando. Como o amor é o combustível para o nosso desenvolvimento. E como o amor é o combustível para o seu desenvolvimento. E dentro dessa ótica de que você vive muitas vidas dentro de uma vida só, veja, você tem um novo marido. No passado você precisaria morrer e reencarnar para se casar novamente. Mas não é só. Você tem um novo marido. Mas você tem um relacionamento com a nova esposa do seu marido. E se eles tiverem filhos, esses filhos vão se tornar amigos dos seus filhos. Porque seus filhos vão visitar a casa do pai, a nova casa do pai. E quando forem lá, eles vão encontrar-se com os outros rapazes ou moças que serão os enteados do seu marido. E se aquele que vier a se casar com você também tiver filhos? Nós já tivemos uma experiência interessante dessa. No encontro, né, nós estávamos
com 4 pessoas. Essas 4 pessoas representavam 2 casais agora. Um casal que estava separado e o marido trouxe a nova esposa e a mulher trouxe o novo esposo. E a festa foi magnífica. As crianças se divertiram a valer. E os pais se trataram muito bem uns aos outros. Esta é a nova família. Agora você diz, a minha dúvida é em relação a esse novo relacionamento. O que está acontecendo no novo relacionamento? Você diz, novo relacionamento que está começando agora. E você diz que esse novo relacionamento é uma pessoa maravilhosa. E você ainda é abençoada porque essa pessoa é espírita também. E aí você diz que aguarda a orientação, paz e luz para todos. Paz e luz para você também, minha querida, e para todos aqueles que estão envolvidos. A orientação é essa de que nós já falamos, de que você precisa ter em mente essa questão que nós falamos da grande família e das muitas vidas numa vida só. E por que grande família? Porque nós estamos cada vez mais vivendo essa questão em que Jesus disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Ora, como é que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você está aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu marido, amar a nova companheira dele, amar o seu novo companheiro, amar a ex-esposa dele, se esse for o caso, você não fala aí. Tudo leva a um crescimento. Como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Agora nós vamos ver o próximo e-mail para ver o que é que nos traz. Também de uma mulher que diz assim: Doutor Adão, tenho 2 dúvidas. Primeiro, sou uma pessoa bastante sociável, tenho diversos amigos de diferentes classes, mas ultimamente tenho sentido muita vontade de estar sozinha. Bem, essa vontade de estar sozinha que algumas pessoas sentem, ela sempre nos faz dar uma certa risada, porque ninguém vai estar sozinho nunca. Ah, mas eu vou para minha casa e lá não tem ninguém encarnado. Kardec, quando perguntou para o plano espiritual, ele estava escrevendo sobre a lei de sociedade, ele faz uma pergunta e o plano espiritual responde assim: é impossível imaginar o homem só. Lá na Bíblia, no começo, na Gênese, e Gênese quer dizer início, está dito que depois que Deus criou o Adão, e ele olha, o Adão está lá no paraíso. Veja só, o Adão está no paraíso, que é o jardim do Éden, e o Éden é tido como se fosse o paraíso. O que ele fez, né, que ele estava achando que não era uma boa coisa, é que ele olha para o Adão e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. É aí que vem a história, né, da costela do Adão, que foi tirada, faz o Adão dormir, tira uma costela e cria a Eva. Isso de que faz o Adão dormir é a entrada do espírito na matéria, não do espírito do Adão, mas do gênero humano. Entra na matéria e perde a consciência do plano espiritual. Então diz lá que o Adão dormiu. Então tira do Adão uma costela, ou seja, um polo. O ser humano que antes ele reproduzia de uma maneira, né, autônoma, não precisava de outra pessoa, não existia sexo, agora vai ficar sexuado. Porque os espíritos alguns dos espíritos eles foram mudados e um deles ficou com a polaridade positiva no sexo e a negativa na mente. Porque antes era tudo junto. Nós éramos como que andrógenos. E este ser que ficou com a polaridade positiva no sexo e a negativa na mente, veio a ser o feminino, a mulher. E aquele que tinha a polaridade negativa no sexo e a positiva na mente, veio a ser o homem. Então o homem tinha concreção mental, mas não era capaz de criar, como a mulher era capaz de criar. O homem criava materialmente, as mulheres criavam, né, espiritualmente, proporcionavam encarnações. O homem só
fecundava, a mulher é que criava. Então, a positiva era a mulher nessa parte. Hoje nós sabemos que não é assim apenas, né? As mulheres estão crescendo. Lá pela década de 70, eu dava uma aula no Instituto Fraternal de Laborterapia sobre alcoolismo e vidas sucessivas. E falava essas coisas. E as mulheres perguntavam, mas está aí havendo um movimento feminista. As mulheres estão fazendo conquistas. Se é assim, como é que vai ficar o sexo no futuro? Quando a mulher ficar positiva também mentalmente, o homem ficar negativo sexualmente. Ou melhor, positivo sexualmente. Falei, qual é o útero da mente? Eu perguntava, o útero da mente é o laboratório. Eu não sei o que vai ser. Mas a ciência se desenvolve, nós vamos ter descobertas e o sexo vai virar o quê? Provavelmente um instrumento de relacionamento. Mas essa parte da criação vai ser superada de alguma forma. Embora não deva, porque o ideal seria que os seres humanos procriassem desta forma, que é a forma natural, mas com um conteúdo espiritual por trás disso. Então, esperamos, o tempo passou e, de repente, veio lá, mais adiante, uma notícia extraordinária. Eu cheguei todo jubiloso, numa outra aula disse, não havia dito? Olha aí o bebê de proveta. Né? A proveta é como se fosse um útero de laboratório. Mas ainda precisava do útero de uma mulher. Hoje nós temos o quê? Temos a clonagem. E as mulheres têm a mente tão material, tão capaz de coisas materiais como a mente do homem. E estão aparecendo homens cada vez mais criativos, só que os homens não podem parir, a não ser em laboratório. É que é o que está acontecendo, né? A não ser em laboratório. Então, o laboratório ficou como uma espécie de útero. E a clonagem é uma forma de se fazer isto. E aí, ainda aqui, prevalece o princípio, não é bom que o homem esteja só. Depois, no livro dos Espíritos, o que aconteceu? Quando Kardec está escrevendo sobre a terceira parte do livro, As Leis Morais, ele faz uma pergunta ao plano espiritual. E a pergunta é sobre a lei de sociedade, e a resposta do plano espiritual é impossível imaginar o homem só. Então nós achamos muita graça quando as pessoas dizem que querem ficar sozinha. Ou dizem, eu vou para minha casa, eu não vou ficar sozinho. Porque ninguém fica sozinho. Você pode ficar sozinho materialmente. Mas se você vai para lá, e normalmente as pessoas que querem ficar sozinhas, elas têm uma certa depressão, alguma coisa, que as torna cercadas, afinizadas com um grupo de espíritos que vão acarretar este problema. Mas continuando, a nossa amiga diz, né? Sou casada, ajudo minha família, meu marido, mas ultimamente sinto muita vontade de estar comigo mesma. É um risco muito grande, tem que tomar cuidado com isso. Porque eu tenho vontade de estar comigo mesmo e muitas vezes eu não consigo. Porque se eu vou e fico preso no meu quarto, eu não estou sozinho, eu estou acompanhado de quem não devo, dos invisíveis. Não me considero uma pessoa má, tenho defeitos e qualidades como uma pessoa normal e estou preocupada com essa vontade de estar sozinha, pois não quero ser ingrata às pessoas que gostam de mim. Por favor, poderia me auxiliar no sentido de me orientar se isso é normal ou se estou sendo obsidiada? Às vezes está, viu? Porque, olha, vai ficar sozinha, porque se ela ficar sozinha, ela fica comigo. Quero muito fazer a coisa certa, mas nesse caso, não sei o que é certo. Respeitar a minha vontade ou agir no sentido de ajudar os outros, independentemente de querer estar sozinha? A segunda questão é, tenho muitos problemas com meus sogros. Sou 19 anos mais nova que meu marido, mas nunca vimos problemas nisso. Nos damos bem, embora a parte sexual não seja boa. Às vezes passamos meses sem contato sexual, mas somos muito carinhosos uns com o outro. A parte sexual é o nosso único desafio. Hoje ele tem 51 anos e eu 32. Somos casados há 14 anos. Meus sogros me consideram uma pessoa interesseira. Acham que só estou com meu marido devido à herança deles. Mas não consigo acreditar que eles realmente pensem nisso. Pois meu pai possui um patrimônio muito maior que o deles. E eu tenho um cargo alto, onde trabalho e ganho 3 vezes mais que meu marido. Não acredito que eles sejam tão cegos assim.
Por outro lado, eles já têm por volta de 80 anos e, embora meu marido sempre me defenda deles, prefiro que ele não entre em atritos, porque tenho receio que eles desencarnem logo e meu marido fique com peso na consciência. Estou certa? Por que tanta raiva de mim? A parte sexual do meu casamento seria algum karma de vidas passadas? Sou fiel a ele, mas às vezes não é fácil. Bem, é claro que isso, quando você fala karma de vidas passadas, você precisa verificar que o karma muitas vezes é aprendizado. Você está fazendo um aprendizado, tanto no relacionamento com seu marido, como no relacionamento com seus sogros. Mas tudo é para o seu crescimento. Que Deus te abençoe. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.